Fala, fiel, tudo bem? Alan Pinel aqui, e este vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu intitulei de Salvem o Corinthians. Inclusive estou com a blusa aqui SOS, Salvem o Corinthians. Vai ser uma série de alguns vídeos que eu vou fazer debatendo alguns problemas que, se não forem resolvidos a tempos, se a gente não começar a fazer um movimento em prol de algumas mudanças que precisam acontecer dentro do Corinthians, a gente pode correr o risco de ter um futuro tenebroso lá na frente. Então eu resolvi preparar alguns desses vídeos e hoje será o primeiro vídeo da série. Eu não sei exatamente quantos vídeos eu vou fazer, eu tenho alguns temas, inclusive quem quiser pode sugerir. Curta, compartilhe este vídeo, coloque nos seus grupos de WhatsApp, comentem aqui embaixo a opinião de vocês, é muito importante. Mas principalmente se inscrevam no canal para poder você acompanhar essa série que eu considero vital para o futuro do Corinthians. Então, hoje a gente vai falar de um dos assuntos que tem vindo à tona aí, que tem sido tendência. Mas antes de falar do assunto, eu queria relembrar a história recente do Corinthians. No ano de 1982 nasce a então chamada democracia corintiana, onde os jogadores eram quem decidiam naquela época os rumos que o time ia tomar, desde a contratações de jogadores como goleiros, o caso do Emerson Leão é o mais famoso, né? A contratação do treinador, quem ia ser, até decisões simples como se o ônibus ia parar para almoçar, onde iria parar, se o time ia direto para casa, os jogadores iam poder, o ônibus ia direto pro CT para os jogadores irem para casa. Então, assim, era tudo decidido através de eleição interna. Foi a tão chamada democracia corintiana, intitulada até pelo jornalista Juca Kfouri, né? E este momento da história foi considerado exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo todo, inclusive até hoje é fruto de estudo em todo o planeta. Mas infelizmente o Corinthians se perdeu na sua própria história. O Corinthians parou no tempo. O exemplo de democracia que outrora encantava e inspirava multidões, hoje tem o clube nas mãos de uma pequena parte, uma pequena parcela cheia de privilégios e cheia de direitos e decisões do futuro do clube. E eles são quem tomam as decisões do futuro do Corinthians. E não tem representação nenhuma. Nós hoje somos mais de 30 milhões de torcedores e na última eleição agora de 2020 menos de 3 mil pessoas votaram para presidente, que inclusive o presidente eleito quis, por ironia do destino, fosse o Duílio Monteiro Alves, que é filho de um dos grandes idealizadores da democracia corintiana, que é o Adilson Monteiro Alves. Para quem já estudou sobre a democracia corintiana, ou quem já assistiu pelo menos o documentário, sabe bem quem é este sujeito, né? E esse número de menos de 3 mil eleitores, na verdade o Corinthians tinha 6 mil pessoas aptas para votar. Verdade tem que ser dita, 6 mil pessoas aptas, mas apenas 2.873 pessoas, acho que o número exato é esse, apareceram para votar. E este número é menor, é aproximadamente 0,01% da torcida do Corinthians. Então não tem representação nenhuma, uma minoria
totalmente autoritária e dominante, cheia de privilégios, decidem os rumos de um dos clubes mais populares do Brasil e do mundo. Seja para o bem ou seja para o mal, quem decide o que vai acontecer são estas poucas pessoas. Por exemplo, o presidente do Corinthians foi decidido por menos de 3 mil pessoas. Presidente de um clube com mais de 30 milhões de torcedores. Então a gente para se perguntar o que é que aconteceu com esse exemplo de gestão, de modelo de administração que era o Corinthians na época da democracia, né? Onde os jogadores era quem realmente comandava o clube. Lá a gente se sentia representado, lembrando que era uma época de ditadura militar e onde os privilégios eram poucos, até questão de concentração era algo muito restrito. Tudo tinha que passar por lá por cima, né? Tinha que ir lá no Congresso, ver se deixavam fazer, nada era permitido, até propaganda nas camisas dos clubes eram vetadas em alguns momentos. Depois de 82 foi que começou a permitir propaganda nas camisas dos clubes, né? E aí teve até episódios da democracia quanto a isso. Mas o Corinthians parou ali em 84 ou 85, se eu não me engano. Sai o presidente, o Vladimir, né? Valdemar, um nome assim, não me recordo agora. Mas ele sai da presidência e o presidente que assume destitui totalmente a democracia e ali finda-se o movimento. Mas não é sobre a democracia corintiana que eu quero falar. Eu quero falar sobre o sócio torcedor ter direito a voto. Essa foi apenas uma introdução porque a gente começou como um grande exemplo para a sociedade e outros clubes hoje são tidos como exemplo de modelo de administração e não o Corinthians. Então a gente que estávamos a passos largos de outros clubes na questão de modelo de administração, ficamos para trás, fomos deixando passar, empurrando com a barriga e hoje o clube vive uma crise financeira terrível, uma crise administrativa, uma crise até técnica do próprio futebol. O Corinthians vive crise. Então tudo isso tem relação com o modelo de gestão, de administração que a gente tem. O Grêmio e o Internacional já há muito tempo têm os seus sócios torcedores com direito a voto, já há um bom tempo. Mas vamos primeiro explicar para quem está me assistindo quais são os modelos que tem de votação dentro de um clube. Existem 3 modelos. Quais são eles? Tem aquele modelo em que é bem fechado, considerado bem autoritário, né, bem ditatorial, que seria o modelo onde o Conselho Deliberativo é quem escolhe o seu presidente. Não tem voto aberto a nenhum tipo de torcedor, seja ele qual for. E é o exemplo de clubes como São Paulo, Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Vasco. Esses clubes seguem este modelo de eleição. Quem decide o presidente é o Conselho Deliberativo, né? O conselho lá desses clubes é quem faz. O presidente esse ano é tal pessoa. Então eles são até um pouco mais parados no tempo do que nós. São bem mais restritos. Inclusive a torcida do São Paulo e do Botafogo, se eu não me engano, já criou até baixos assinados para poder solicitar que o sócio torcedor deles tenha direito a voto. Certo? O segundo modelo de votação é o que o Corinthians está inserido, inclusive Corinthians, Flamengo, a grande maioria dos clubes do Brasil estão inseridos, que é o modelo onde os chamados sócios proprietários têm direito a voto. Quem são esses sócios proprietários? São aqueles caras que pagam uma fortuna para se associar ao clube
de um modelo um pouco mais restrito, né? Só a alta classe de torcedores, até dentro da alta classe, só pessoas realmente fanáticas, assim, que gastam dinheiro e têm o direito a usufruir até do clube social, do Corinthians no caso, né? Tem o direito a usufruir de vários outros benefícios. Tem esse modelo, isso aí no Corinthians, eu até fiz uma apuração aqui. Para você aderir a isso e ter direito a voto, você tem que já ter se associado há pelo menos 5 anos, ser associado há pelo menos 5 anos, está adimplente, é claro, para poder ter direito a voto. Ou seja, mesmo que você se associe nesse plano que é caríssimo, bem caro, no caso do Corinthians, o plano familiar você entra pagando R$3.000 e ainda paga uma taxa de manutenção mensal de 200, e o plano individual você paga R$2.000 e uma taxa de manutenção de R$150. E isso por 5 anos dá no plano familiar R$15.000 por mês ou por ano, e no plano anual ou no plano individual vai dar cerca de R$11.000 por mês, por ano. Então é um valor bastante salgado para a maioria absoluta, esmagadora da torcida do Corinthians, que a gente tem orgulho de dizer que é maloqueiro, sofredor, que é o povão mesmo. A maior parte da torcida do Corinthians é de baixa renda e não tem a menor condição de desembolsar essas quantias anuais para poder ter o direito a voto no Corinthians. Isso é o segundo modelo, que é o modelo seguido pela grande maioria dos times do Brasil. Não sei em outros lugares do mundo, mas como aqui o foco é o Corinthians, eu vou me limitar em alguns momentos a falar apenas no cenário brasileiro. O terceiro modelo é justamente o modelo que hoje é considerado realmente um modelo, né? O que é onde o sócio torcedor tem direito a voto. No nosso caso seria o fiel torcedor. Tem alguns clubes que já aderiram a isso. O Grêmio Internacional, como já falei, já seguem este método de votação há muito tempo já, e teve recentemente, né, no passado não tão distante, a adesão de Bahia, e um pouco depois o Fluminense. O Bahia foi em 2013 e o Fluminense foi em 2016. Então já tem alguns clubes aderindo a este modelo. O Cruzeiro, que tem apenas o conselho que vota, já está na crise que está, a torcida fazendo protesto em cima de protesto. Já foi enviado proposta para o time do Cruzeiro. Provavelmente nas próximas eleições já vai ter o seu sócio torcedor com direito a voto também. Mas ainda está em uma proposta, né, no conselho. Isso foi lançado em 2020. Eu procurei, não vi notícia se foi aprovado, se não foi, em que pé anda. Mas é bem possível que já nas próximas eleições do Cruzeiro o sócio torcedor também tenha direito a voto, certo? Então assim, a gente precisa urgentemente mudança de um movimento, principalmente aí entra a importância, o importante papel das torcidas organizadas neste sentido, que já vem protestando, né, pedindo algumas coisas, inclusive o sócio torcedor com direito a voto. É bem importante que o engajamento da torcida seja grande. Eu acredito que com a volta do público aos estádios, isto vai acontecer, isto deve acontecer, os protestos não devem parar. E eu acho que vai ser um futuro, de um jeito ou do outro vai acabar acontecendo, mas para que isto aconteça a gente precisa intervir. A gente precisa lutar, a gente precisa se unir em prol do Corinthians.
A gente hoje tem cerca de 120 mil sócios torcedores, fiel torcedor, né, que adere ao fiel torcedor. Isso foi apurado em 2020, né, antes de começar toda essa problemática aí. Eu não vou falar o nome para não derrubar o YouTube, não derrubar o alcance. Vocês sabem do que eu estou falando. E esses 120 mil fiéis torcedores que hoje aderem ao plano representam um ganho anual, uma receita anual para o Corinthians de 13 milhões. Uma quantia que para os ganhos do Corinthians não representa tanto, né? Mas talvez a quantidade de sócios proprietários também não, porque a diferença de valores de sócios proprietários, que são aqueles que têm direito a voto, para o fiel torcedor é de apenas 1 milhão. O sócio proprietário arrecada por ano cerca de 14 milhões ano, e o fiel torcedor 13 milhões. A diferença de apenas 1 milhão, mais uma diferença brutal nos privilégios dados. Então a gente tem que mudar isso o quanto antes. A gente tem que lutar para uma melhoria. Eu vou só dar um exemplo. O Internacional, em sua última eleição, deu só para fazer um comparativo. O Flamengo tem o mesmo modelo que o do Corinthians, né? O Flamengo tem 18% da torcida do Brasil. 18% da população brasileira torce para o Flamengo. Isso foi pesquisa, censo, certo? Segundo o censo, 18%. O Internacional tem 3%. Na última eleição, ou seja, o Flamengo tem 6 vezes mais, não é isso? 6 vezes 3, é isso. 6 vezes mais torcedores do que o Internacional. O Flamengo tem 6 vezes mais torcedores do que o Internacional. Porém, o Internacional, o último pleito eleitoral do Internacional foi 10 vezes maior do que o do Flamengo. Você está entendendo a diferença? Enquanto o torcedor do Internacional, que tem uma pequena fatia da população brasileira, teve cerca de 17 mil eleitores, o do Flamengo teve cerca de 1.800 eleitores no último pleito. A gente, o número é um pouco menor, mas é bem brutal a diferença. Então, assim, por menor que seja a representatividade, o Internacional tem cerca de 64 mil sócios torcedores aptos a voto, né? 64 mil sócios torcedores aptos a votar, só que apenas 16, 17 mil apareceram na última eleição. Então, assim, se todos eles forem, eles não foram porque não quiseram. Não é questão de quantidade de pessoas que foram votar, é questão de poder votar. A gente não está lutando para que toda a população, toda a torcida do Corinthians vote. A gente quer lutar para que toda a torcida do Corinthians possa votar. E aí vai quem quer, o voto deve ser facultativo. Eu não acredito que devam se obrigar o torcedor a votar. Vota aquele que gosta de se envolver com política, que se interessa pela política do clube, que é um fator importante também, certo? E assim, a diferença de 1 milhão de arrecadação, essa diferença cairia por terra, porque com certeza no momento em que o fiel torcedor tiver direito a voto, a adesão será em massa. A adesão, esse número de 120 mil, será triplicado, quadruplicado, isso eu não tenho a menor dúvida. Então a adesão, o fiel torcedor vai com certeza colocar muito mais dinheiro dentro do clube do que o sócio proprietário. Porque isso nunca passou nas aprovações. Primeiro, quem vota hoje são sócios proprietários. Presidente nenhum presidente nem sequer toca no assunto, a não ser que seja perguntado em algum tipo de entrevista.
sobre o fiel torcedor ter direito a voto. E quando eles são perguntados no último pleito, por exemplo, eles dão aquela, é um assunto importante, vamos sim trabalhar internamente para ver e tal, mas a gente sabe que é algo muito difícil de acontecer na prática. Inclusive, o presidente do conselho falou logo no início do seu mandato, assim que entrou, que vai colocar isso na pauta, que vai fazer reforma no estatuto, e isso deve ser uma das pautas da reforma do estatuto, mas até o momento, agosto de 2021, não se tem notícia de nenhum tipo de movimentação para o fiel torcedor votar internamente dentro do clube. Inclusive, alguns repórteres já deixaram bem claro que isso é quase impossível de se acontecer. Então, assim, como vantagem do fiel torcedor votar, vai ter a maior adesão, né? Vai ter o maior poder de decisão por parte da torcida. A torcida, já que tem poder de voto, ela vai poder dizer, olha, a gente quer que mude isso no estatuto, mude aquilo no estatuto, e eles vão ter que aderir, porque senão na eleição que vem eles não entram, né? A torcida, como vai ter muito mais privilégio, vai fiscalizar um pouco mais, então vai ter uma maior fiscalização, e a gente vai, claro, exigir muito mais transparência do que o que tem sido feita hoje. Então isso assusta diretores, dirigentes, presidentes, isso assusta sócios proprietários, porque existem diversos privilégios aos quais a gente não tem noção. E existe também o medo deles de perderem o clube social, que hoje é um dos maiores causadores da dívida do clube. Todos os anos está terminando em déficit e se dando prejuízos milionários. Todo balanço que teve, inclusive esse ano, o clube social arrastou o superávit que saiu nos balancetes para baixo, para o chão quase. O futebol dá lucro, porém o clube social dá prejuízo. E esses sócios proprietários sabem que a torcida, já que não tem acesso ao clube social, não quer que o clube social seja ligado ao Corinthians. E o clube social não vai se sustentar sozinho. Então eles, com medo do fim do clube social, não seria fim, né, mas seria uma remodelação, reformulação total do clube social. É um dos motivos também pelos quais eles não querem tocar nesse assunto internamente. A gente sabe que é algo difícil de acontecer, mas que para acontecer, e é possível de acontecer, a gente precisa da adesão da torcida, a gente precisa da adesão principalmente dos líderes aí das torcidas organizadas, que são quem geralmente encabeçam todos os grandes movimentos do clube. Eu tenho algumas restrições contra torcidas organizadas, eu sei do papel importante que eles têm de dentro do clube, fora do clube, mas também tem muitos lados negativos aos quais eu tenho bastantes ressalvas quanto à torcida organizada, mas porém reconheço a sua importância em situações como essas. A Gaviões, a Camisa 12, a Pavilhão 9, a Fiel Macabra, a Coringão Chopp, todas essas torcidas que agora estão unidas deveriam principalmente, a começar, eu acho que esse é o principal ponto da reforma do Estatuto do Corinthians, a adesão do fiel torcedor com direito a voto. Como seria como será que funcionaria o fiel torcedor com direito a voto? É todo fiel torcedor, porque tem plano de R$9. Olha, seria lindo e maravilhoso que todo fiel torcedor tivesse direito a voto. Porém, a gente não adianta tentar dar um salto maior que a nossa perna. Eu acredito que se isso for para acontecer algum dia, vai ser um passo de cada vez. Então, a princípio, a gente deve lutar para que aquele fiel torcedor que paga um plano maior, e sei lá, o de R$100, o de R$150, não sei,
um valor estabelecido, este fiel torcedor tenha o direito a voto. Dá para se usar até o exemplo do que foi para o conselho do Cruzeiro, que é 1/5 do salário mínimo. É um valor para a maior parte da população salgado, cerca de R$210 hoje. É um valor salgado para a maior parte da população, mas pelo menos iria ter uma representatividade bem maior da torcida do Corinthians lá dentro do clube. A gente poderia sim decidir uma eleição. Por exemplo, eu acredito que se a torcida ano passado tivesse direito a voto, o Augusto, eu não estou fazendo campanha contra nem a favor do Willio aqui, mas eu acredito, pelo menos em pesquisas que fizeram, a maior parte da torcida queria o Augusto ao invés do Willio para presidente, e até o Gobi, né? O do Willio ficou lá embaixo nas eleições devido a ser diretor, né? E o Corinthians está em crise e tudo mais. Eu até tenho a opinião de que ele tem feito sim uma boa administração até este momento. Mas a gente sabe que não adianta estar pedindo para o sócio que paga o menor plano, aquele de R$ 9,90, né? Não adianta pedir agora para esse sócio ter direito a voto, que isso não vai acontecer num futuro tão próximo. Então, primeiro a gente tem que ter a adesão do sócio, do fiel torcedor, com direito a voto, e aí a gente vai aos poucos conquistando cada vez mais espaço dentro do clube. Afinal, o Corinthians é o clube do povo, é o time do povo, e o povo é quem vai fazer o time. Que esta frase seja realmente um mantra dentro do clube, e que a gente, nós torcedores, realmente possamos dar as ordens, dar as cartas de quem vai comandar, de como vai comandar e o que é que vai acontecer com o futuro do clube que a gente tanto ama. Que a gente só quer o bem do clube, ao contrário de alguns que estão lá, que só pensam em privilégios próprios, em benefícios próprios. Então, galera, é este o vídeo que eu queria deixar. Até foi um pouco mais longo do que eu estava imaginando, mas é um assunto que eu acredito que seja de suma importância para que o Corinthians comece a se tornar novamente um modelo de gestão, um modelo de clube. A gente precisa que o Corinthians volte a ser o time do povo, urgentemente. Então vai ter mais vídeos falando de outros assuntos, principalmente de mudanças que eu considero que seriam importantes dentro do estatuto do clube. Então não percam os próximos vídeos da série, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Certo? No mais, agradeço por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus e vai Corinthians!